Jonas Varela Show, agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção. Com a sua solidariedade, com o seu incentivo, com o seu apoio, com a sua força, poderemos voltar a apresentar o nosso programa Show do Varela, Jonas Varela Show, na Rádio Costa Oeste FM 87.9, lá com o nosso coordenador Chico Tavares, o Fernandinho e toda a equipe. Eu dei uma parada, aí de repente veio aí a Covid e tantos outros problemas, né, que afetou a todos nós. Os problemas afetaram, né, todos nós. Mas, com a sua espontaneidade, com seu gesto de reconhecimento ao artista, né, ao radialista, que é singular. O rádio é espetacular, é maravilhoso, é uma fábrica de emoções. Na verdade, quem ama o rádio, ama o rádio. Então, como poderemos esquecer jamais Cid Saboia de Carvalho, né? Antenas rotativas e a sua atuação, né, no rádio cearense. Como podemos esquecer o Wilson Machado, né, de saudosa memória. Aurélio Brasil, inesquecível, né? Aurélio Brasil. Tive a honra de apresentar o meu programa na Ceará Rádio Clube. Então, quem fez a abertura e encerramento foi Aurélio Brasil. Mais de 40 anos de rádio, né? Uma glória, né? Nós podemos chamar de monstro sagrado, né? Então, tive que dar uma parada por motivos até de saúde, muitos problemas. E agora, o problema é financeiro, né? Eu sou aposentado do INSS. Quem é aposentado sabe como é. Então, o meu sonho é voltar a apresentar o meu programa, mas tenho, contando com a força dos meus ouvintes, dos amantes do rádio, né? Muitos dizem que o fim do mundo vai ser anunciado por um radialista, né? Senhoras e senhores, o mundo acabou. Então, o rádio é instantâneo, né? Não tem necessidade daquela, assim, a televisão tem que preparar tudo ali, a gente está tudo já preparado, né? O rádio é instantâneo. Então, o nosso programa é de variedades. Eu jamais gostei de um assunto só. Então, de um quadro, né? São muitos quadros, muitas emoções, e são criados no dia a dia, né? Os quadros, né? Um amigo meu sempre dizia assim, mestre dos mestres, né? E eu apontava dizendo que o mestre dos mestres é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador nosso. Mas eu dava aquele sorriso para ele, né? E está aqui no meu coração, jamais esqueço. E eu criei o quadro, o mestre dos mestres. É assim, é a inspiração do momento, né? Os fatos da sábia e mestra história, do cotidiano, né, do dia a dia, do momento a momento, né? Gosto também de literatura de cordel, criei o quadro Literatura de Cordel. Então, o BG, que quem é radialista sabe, quem ama o rádio, quem acompanha o rádio sabe, o BG identifica o programa, o quadro, né? E o nosso BG por exemplo, para a literatura de cordel é Pavão Misterioso com o Adinardo, né? Aquele tambor tom. Pavão misterioso, pássaro formoso. Aí vai. E aí, então, são muitas emoções. E eu apresentei no quadro, por exemplo, literatura de cordel, eu apresentei justamente o Pavão Misterioso, né? Pavão Misterioso.
É. Então, começa assim, olha, Pavão Misterioso. Lembrando aqui o autor é o... não sei se é Camelo. Ainda só vendo direitinho, né? Às vezes a memória tem que estar tudo escrito. Então assim, eu vou contar uma história que se deu no Oriente, de um rico comerciante, pai de 2 filhos somente. É a história mais bonita que se deu no tempo presente. Aí vai até o fim, espetacular, né? Eu acho que é Camelo. Então, são tantos, né? Por exemplo, eu assisti a um programa no rádio de fatos extraordinários, aquela história de um taxista recebeu uma passageira, né, num certo, uma festa assim noturna, e lá para muita, lá para lá, assim, já pela madrugada, a senhorita se apresentou e pegou o táxi, foi para casa, chegou lá, ela disse que não tinha dinheiro. Se dissesse para ele, não teria como ir para casa, mas não se preocupasse se viesse no outro dia, que a família dela pagaria a corrida. E ele aceitou, né? Não, tudo bem, pode ficar despreocupado, vá em paz para sua casa, né? Com segurança, não se preocupe. Não se preocupe, amanhã eu venho, quando eu tiver o tempo eu venho aqui e acerto. Ela, tudo bem. Então, quando foi no outro dia, ele se dirigiu à residência lá, e aí foi recebido pela mãe da senhorita, né? Aquele pegou o táxi. Então ela disse pois não, o que o senhor deseja, o senhor precisa de mim. Aí ele contou a história. Aí quando ele estava conversando com ela, contando a história, que olhou para a parede e viu a fotografia, né? O retrato. Ele disse, é aquela ali, olha, que eu vim deixar ontem aqui. Aí a mãe dela explicou que ela já havia falecido já há um certo tempo. Vejam bem, né? Então, são fatos extraordinários, fenômenos estranhos que desafiam a lógica e a imaginação. Isso é só apenas um exemplo, né? Eu me lembro desse fato aí. Tinha um programa no rádio, que eu não estou bem lembrado, faz muito tempo. Então, eu criei o quadro. E eu encontrei um livro lá pela rua Pedro Pereira, por ali onde era a agência central do Beck, né? Do nosso querido Beck, meu amado Beck. Tive a honra de estar entre os quadros dos funcionários, né, do nosso amado e inesquecível Beck, Banco do Estado do Ceará. Depois foi adquirido pelo Bradesco e também tenho a honra de ter participado também. E sou aposentado pelo Brad Brasil, Brad Bradesco, né? Na época da minha aposentadoria, eu exerci a função de chefe de serviço e me aposentei no cargo de supervisor nível 2, né? Com muita honra, com muito orgulho. Essa minha solicitação aqui é puramente comercial, é natural, né? Não é nada assim, você só faz se você amar o rádio e desejar, né, de coração. Não, quero ver o Jonas Varela novamente apresentando seu programa, vou dar uma força para ele. Então, é pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o papo. Eu quero apenas ter condições de fechar o contrato e pagar todos os meses o valor do contrato das 2 horas. São 2 horas de programa, de segunda a sexta-feira, de 8 às 10 da manhã. Se por acaso eu for lá na minha conta que eu vou dar para vocês aqui e o dinheiro não tiver todo, eu completo, né? Pelo menos já melhorou muito, já tá tranquilo demais. Na hora que eu tiver condições que eu ver lá, se eu vou lá no Fernandinho, lá a gente fecha o contrato e começa o programa que ele me prometeu que eu estaria sempre. Na hora que eu voltasse, as portas estariam abertas. Eu agradeço de coração, meu grande amigo. Tenho muita, assim, simpatia, muita amizade, sabe? Muita consideração. É espetacular, nosso querido Fernandinho, Chico Tavares. Portanto, aqui está a conta, né?
agência 1956 da CEF, Caixa Econômica Federal do Brasil, né? Agência Senhora de Fátima. O cliente, seu amigo de sempre, Jonas de Souza Varela, seu amigo. É a conta 789-696-891, dígito 7. Fique à vontade, faça de coração, se o seu coração o mover, se você realmente ama o rádio e deseja que seu amigo aqui volte para a apresentação do seu programa, de segunda a sexta-feira, de 8 às 10 da manhã. Espero continuar, encontrar o horário. Se não tiver, a gente cria outro horário lá, de acordo com as condições da rádio, né? Nós temos a equipe. Então tudo é dinheiro, né? Tem que o operador, que também recebe o salário dele, tem tudo. Então é só o contrato. Eu também eu prefiro assim, sabe? Aí você participa do nosso programa até pessoalmente lá, ou então pelo telefone, né? E nós vamos ver aí muitas emoções. Temos nosso quadro, o Mestre dos Mestres, o Rei e Eu, né, que eu criei, né? O Rei e Eu, homenagem ao Rei Roberto Carlos, que eu sou fã. Estou aqui incluindo todos os fãs do Rei Roberto Carlos. Esse quadro eu criei homenageando ao Rei Roberto Carlos e a todos os seus fãs. E é um prazer muito grande para mim, uma felicidade e uma alegria, porque cantar as músicas do Rei, tenha paciência, são muitas emoções, não é? Muitas emoções. Portanto, mas nós vamos aqui relembrar aqui uma poesia matuta, porque tudo tem no programa Show do Varela, Jonas Varela Show do Varela. É uma poesia matuta, vamos lá, encerrando aqui a participação de hoje. Vocês estão vendo aquela cacimba lá na beira do riacho, pro riba das ribanceiras que fica assim por debaixo dos pés da marineira? Ah, pois bem, ali quase toda manhãzinha se junta aquela tuia, era um magote de moça para tomar banho de cuia. Eu não sei por que razão as águas daquela nascente, as águas que ali se vê, tem um gostinho diferente das cacimbas de bebê, nem é salgada nem é insossa, tem um gostinho melhor, um gostinho do suor do sovaco dessas moças. E quando espiou a minha cara naquelas águas paradas, disposto torna a espiar, desejo para que negar, desejo é ser um caçote com 2 olhos desse tamanho, que é para ver aquele magote de moça tomando banho. Olha aí, é poesia matuta. Que vergonha, rapaz, ficar olhando as moças tomar banho. Mas aí, é arte, né? Poesia, logicamente lá o pessoal lá do sertão viu isso aí, observou, né? E fez a poesia, né? Então, como arte, devemos, né? É uma arte. Então, um grande abraço do seu amigo sempre, Jonas Varela, né? E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Vamos aqui, espere aí, deixa eu me lembrar aqui de uma música do Rei Roberto Carlos. Vamos. Quem é que não se lembra de Amélia, né? Nunca vi fazer tanta exigência. Muitos gravaram, mas o Rei Roberto Carlos também gravou. Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência, não vê que eu sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo e riqueza, tudo que você vê, você quer. Ai meu Deus, que saudade da Amélia, ali era que era mulher. Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia que era mulher de verdade. Às vezes passava fome ao meu lado e dizia, meu filho, o que se há de fazer? Então, Amélia, né? Lindo, né? Música do Rei Roberto Carlos, né? Tanto tempo longe de você, quero ao menos te falar, a distância não vai impedir meu amor de te encontrar. Cartas já não adiantam mais, quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que estou quase morrendo de saudade de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo.